Eu quero cumprimentar os irmãos aqui com a paz de Jesus e os irmãos que estão em casa também. Eu quero, nessa manhã, irmãos, meditar num assunto. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui sobre essa palavra que eu vou dar aos irmãos nessa manhã. E eu quero pedir a você, querido, eu lembro quando Moisés subiu lá no monte, lá em Êxodos, e depois dele caminhar muito e chegar lá no topo, há uma palavra lá interessante em Êxodos capítulo 30, acho que é capítulo 30, que quando ele chegou no monte, Deus virou para Moisés e falou: Moisés, sobe no monte e fica no monte. Aí você fala, mas o que quer dizer isso? Sobe no monte, mas fica no monte? O que quer dizer isso? É que Moisés ia chegar lá no monte, diante de Deus, irmãos, depois dele cair, escorregar, com um monte de coisa na cabeça, entendeu? Ele ia chegar lá e não ia ficar muito atento. Então Deus falou, vai no monte, mas fica no monte. O que quer dizer é que muitos irmãos chegaram aqui nessa manhã com um monte de coisas na cabeça. E isso pode desviar você desses assuntos daqui, não é isso, irmãos? Aí eu aproveito para dar uma zoada nos irmãos aí, porque eu sou líder do campeonato e os flamenguistas tomaram uma goleada essa semana, então eles estão meio preocupados. É só uma brincadeira, queridos. Mas olha só, queridos, deixa eu dizer uma coisa para o irmão. Talvez eu vou tratar de um assunto aqui bastante importante. Não é novo, sempre esteve aqui, mas muita gente passou por aqui sem perceber. Muitos irmãos foram para a glória sem perceber. E pode ser que até hoje você nunca tenha percebido. Por isso, se você ficar aqui no monte, eu garanto a você que você vai entender algumas coisas que está aqui na Escritura, que sempre esteve aqui, mas que você nunca percebeu. Que você nunca se atentou. Que você nunca, jamais poderia imaginar que era. Porque a revelação de Deus, ela é progressiva. E se há algo que Deus quer se revelar a nós, através da sua palavra, então nós vamos entendendo, nós vamos compreendendo. Isso é lindo, porque a cada dia nós compreendemos coisas diferentes. Eu hoje vou trazer aqui um tema para os irmãos, e possivelmente eu vou usar alguns textos bíblicos que têm ligação com o que eu vou dizer. Eu vou pedir ao meu querido que está lá no som, que ele jogue aqui na tela para que o irmão não tenha dificuldade, o texto que eu vou citar, de procurar, tá bom? Mas eu quero convidar você a abrir em Hebreus, capítulo de número 10. Fica aqui no monte, irmãos. Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo de número 10. Eu vou ter toda a paciência de esperar que o irmão encontre. Hebreus, capítulo de número 10. A partir do versículo 19. Hebreus capítulo 10, a partir do 19, nós vamos ler até o versículo 25. Todos os irmãos encontraram? Se não encontrou, está aqui na tela, não é isso? Está lá, olha. Eu leio na versão da Almeida século 21 assim. Portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no Santo dos Santos, por meio do sangue de Jesus. 20. Pelo novo e vivo acesso, o caminho, que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos, 22, com o coração sincero, com a plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Versículo 23, sem vacilar, mantenhamos a inabalável confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. 24, pensemos em como nos estimular uns aos outros em amor e as boas obras. E 25, não abandonemos a prática de nos reunir como é costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Amém, irmãos? Olha aqui para mim, irmãos, olha aqui para mim, por favor, por gentileza. O livro de Hebreus, ele é muito importante. Talvez seja um dos livros mais importantes, ou tão importante, quanto os evangelhos, as cartas paulinas. Sem este livro de Hebreus aqui, nós teríamos muita dificuldade de compreender muitas coisas sobre a Escritura Sagrada. O livro de Hebreus, quando a gente fala da formação do cânon bíblico até o quarto século, o cânon quer dizer os livros que foram escolhidos para estar aqui. O livro de Hebreu entrou e saiu, eles achavam que não devia botar, porque ele não tinha um autor assumido. Mas Deus cuidou para que esse livro estivesse aqui. Se esse livro não estivesse aqui, nós teríamos muitas dificuldades teológicas de explicar muitas coisas. Por isso ele está aqui, por isso ele é importante. Ele foi escrito para uma comunidade judaica, e essa comunidade judaica, por isso ele é carta aos Hebreus, eles estavam pensando em voltar atrás
e a fazer o tipo de sacrifício, de culto que havia lá no tabernáculo antigo. Por isso, aqui tem tantos temas, que valeria a pena pregar Hebreus inteiro. Mas eu vou usar somente um trechinho, já que estou dando aula lá, e o Pietro, estou tendo esse privilégio lá de lidar com eles com esse tema. Esse autor aqui é muito importante para nós. E nesse texto aqui especificamente, ele nos faz um convite ousado em que muitos de nós ainda não entendemos, ainda não compreendemos, ainda não fizemos totalmente. E está aqui há mais de 2000 anos, mas você ainda não viu, ainda não compreendeu. E ele está convidando você para fazer isso. E se há algo pelo qual Deus quer, meu irmão, minha irmã, em casa e aqui, é se revelar a você. E cada vez que você compreender mais Deus, cada vez que você o compreender mais a sua fé vai ficar solidificada. E o convite dele é belo, é lindo, porque ele nos faz esse convite a entrarmos no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, que era símbolo da presença de Deus. Os irmãos terem uma ideia, esse convite, ele diz aqui no início que é um convite ousado. Ele fala, entrem com coragem, entrem com ousadia. Agora, só para os irmãos terem uma ideia, se a gente fizer um paralelo com o Velho Testamento, e a gente pode fazê-lo, quando Deus ordena a Moisés que construa o tabernáculo, eles constroem o tabernáculo da seguinte maneira: existe o grande átrio, onde fica o povo. Existe o tabernáculo, em volta do tabernáculo, existe umas coisas que cercam o pátio do tabernáculo, o Santo e o Santíssimo. A grande maioria fica no átrio. E nem vê o que acontece lá. No pátio os sacrifícios são feitos. No santo lugar, e depois eu vou usar aqui Hebreus 9 rapidamente para mostrar isso, o sacerdote entra diariamente. Mas no santíssimo lugar ele só entra uma vez por ano, não sem sangue. E era perigoso entrar no Santíssimo porque é símbolo da presença de Deus. E no Velho Testamento, o Santíssimo era um lugar muito perigoso. Os irmãos se lembram de Isaías capítulo 6? Quantos irmãos conhecem Isaías 6 aqui? Levantem a mão só para eu saber aqui, 6, amém? Joga Isaías 6, versículo 2 aqui, querido, aqui na tela aqui. Isaías 6, versículo 2, ou o irmão pode pegar aí na sua Bíblia. Isaías 6. Só para nós termos uma pequena compreensão do que era esse lugar. Eu vou começar do 1. Ele fala, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam um templo. Agora veja que coisa interessante. Acima dele havia serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E o 3, e chamavam uns aos outros e clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está toda cheia da sua glória. E veja, as bases do 4, as bases das portas tremeram. E no 5, Isaías disse assim, ai de mim! Isaías ficou apavorado. Isaías ficou aturdido. Porque na visão, ele viu o Senhor dos exércitos. Olha aqui para mim, irmãos. Haviam ali criaturas em torno do trono de Deus. Com 2 voavam. Com 2 tapavam as vistas. Com 2 tapavam os pés. E eram serafins. Não era anjinho com cabelinho dourado. Não era anjinho com vestes brancas. Eram seres terríveis. Eram cobras abrasadoras. Nahash sarafs. E elas ficavam não para proteger Deus, em volta do trono, cobriu os pés, porque na cultura hebraica os pés são impuros, e os olhos, cobriu os olhos, porque lembra que Deus disse a Moisés, ninguém pode ver a minha glória e viver. Então as criaturas, Isaías tem a visão, quando morre o rei Uzias, ele fica aturdido, ele fica apavorado, porque as criaturas giram em torno do templo e estão dizendo, afaste-se pecador, pois Deus é santo, santo, santo. Não se aproxime de Deus, não chegue perto. E esses seres terríveis, que são os serafins, por isso nós temos os querubins, mas os serafins, eles vão aparecer também em Apocalipse, capítulo 4,
E lá eles vão aparecer como seres híbridos, com cabeça de touro ou cabeça de leão, mas com os mesmos dizeres: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, afaste-se, pecador, porque aqui você vai morrer. É isso que eles estão dizendo. E não há nenhum problema que essas saraf, nahash, é a palavra para cobra, e seraf é a palavra para abrasador. E aí isso nos remete para Números 21, de 4 em diante. Os irmãos se lembram no deserto, quando as cobras começam a picar o povo de Israel, e Deus manda a Moisés que levante uma nahash saraf. E essas cobras eram cobras aladas, olha que coisa interessante, e tinham patas. E aí ele ergue uma serpente de metal, e o povo é curado. Em 2 Reis 18:4, Ezequias vai destruir essa serpente que levou o nome de Neustã, porque o povo começou a idolatrar. E é muito interessante, porque essa questão dos serafins ser esse tipo de serpente não há nenhum problema aqui teológico, é uma questão de iconografia, e o próprio Jesus se comparou a uma serpente em João 3,14, quando disse: assim como a serpente foi erguida no deserto, eu serei erguido numa cruz, e muitos atrairei a mim. Não há nenhum problema. Não há nenhum problema com anjos alados, não há nenhum problema com ícones, que a arca estava lá com anjos sobre elas. O problema não é não é se construir um anjo, o problema é adorar-se o objeto. E isso acontece lá no Velho Testamento. Então os irmãos terem uma ideia do que eu estou dizendo para a gente entrar aqui nesse texto, o que era chegar na presença de Deus, o que era chegar perto do Criador. Era um lugar terrível, assustador. Não chegue perto, os anjos diziam, porque Deus é santo, santo, santo. Essa era a linguagem. Mas agora, irmãos, de forma diferentemente, aqui em Hebreus, e eu volto lá com os queridos irmãos, em Hebreus capítulo de número 10, e nós vamos ver a beleza do que ocorre aqui. Agora, veja só, eu vou fazer aqui um paralelo com Hebreus 10, com Hebreus 9, para os irmãos compreenderem. O livro de Hebreus, ele trata de muitos assuntos. E ele trata fundamentalmente do sacerdócio de Jesus Cristo. Ele trata do sacrifício do Velho Testamento, ele trata do Novo Pacto. E é fundamental que nós compreendamos. É fundamental que nós compreendamos que a obra de Cristo não está inacabada. A obra de Cristo na terra está acabada. A obra de Cristo em sua totalidade não está acabada, porque Cristo hoje, Ele intercede por nós aonde? E aí o irmão vai compreender algo aqui que é muito importante. Pegue a sua Bíblia, veja por exemplo Hebreus capítulo 8, aqui a partir do versículo 1. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, Jesus, que se assentou à direita da majestade no céu. Isso aqui tem uma importância muito grande. Jesus é o sumo sacerdote, ele sentou-se, porque a sua obra de sacrifício está acabada. O sacerdote nunca sentava, então a sua obra está terminada. Mas ele continua ministrando, veja o 2. Ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu e não o homem. Aí ele fala aqui não do sacerdote terreno, não do santuário terreno, mas de um santuário celestial. E veja o versículo 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário que esse sumo sacerdote também tivesse alguma coisa a oferecer. Agora veja que coisa interessante. Se ele estivesse na terra, não seria nem sacerdote, uma vez que existem os que apresentam ofertas segundo a lei. Por que na terra Cristo não seria sacerdote? Ele era da tribo de Judá, e o sacerdócio pertencia à tribo de Levi. Mas há um santuário celestial, é disso que o autor de Hebreus traz, e por isso eu falei que é importante, porque se não houvesse o livro de Hebreus, nós não teríamos essa compreensão, porque ele é o único que trata desse assunto. E ele fala sobre isso. Ele fala, olha, continuando, olha só, 4, se ele estivesse na terra, ele não poderia fazer nenhum tipo de sacrifício. Aí ele fala no 5, os quais servem daquilo que é figura, sombra das coisas celestial, como Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo, lá em Êxodo 25:40, falando, Moisés, estou te mostrando o santuário, e você faz como esse modelo. Aí Moisés constrói o modelo, porque ele viu uma visão do santuário que havia nos céus. Prestem bem atenção, irmãos, aqui. E aí, ele então vai falar desse santuário celestial, que nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, quando ascendeu ao céu, ele
adentrou. E adentrou para quê? É disso aqui que nós estamos compreendendo, e é disso que eu estou falando aqui para os irmãos nessa manhã. E olha só, eu vou só dar uma puladinha para o 9:11, e ele fala assim, olha só, 9:11. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior, mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta eterna criação. Cristo, ao ascender aos céus, o autor de Hebreus diz que ele adentrou a um santuário celestial. E lá, ele não faz sacrifício, mas intercede por nós. E aí vem o convite aqui no versículo 10. Somos convidados, com essa imagem do Velho Testamento, nós somos convidados agora aqui a entrarmos no santo lugar. E aí no 9 ele faz uma comparação belíssima. Veja comigo aí, irmãos, Hebreus 9. A primeira aliança tinha ordenanças para o culto. É um santuário terreno, pois foi erguida em uma tenda, cuja parte exterior, chamada lugar santo, estava o candelabro, a mesa, os pães da proposição. 3. Mas atrás do segundo véu, estava a tenda que chama Santo dos Santos, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro. Nela estava um vaso com ouro e maná, e a vara de Arão tinha brotado as tábuas da aliança. Veja o 5. Sobre a arca estavam os querubins da glória cobrindo o propiciatório. Mas não falaremos disso agora com detalhes. Aproveito aqui para dizer que há muita coisa, mas não vou falar aqui agora, que o irmão pode encontrar aí. Vou aproveitar aqui a deixa do autor de Hebreus. Estando as coisas, 6, assim preparadas, os sacerdotes entravam continuamente na primeira tenda, a fim de realizar os atos de culto. Agora vem o 7, que é importante. Mas na segunda tenda, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometido por ignorância. Aí o 8, com isso o Espírito Santo mostra que o caminho dos santos não está revelado, enquanto a primeira tenda existe. 9. Isso é figura para o tempo presente. Segundo ela, quanto à consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem, não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Essas coisas se referiam somente a comidas, bebidas e diversas lavagens, cerimônias, ordenanças humanas impostas até o tempo de uma reforma. Agora prestem bem atenção no 11. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior, mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todo nos santos dos santos e obteve a eterna redenção. Ok, irmãos, olhem aqui para mim. A minha introdução vai ser maior do que a minha aplicação. O que isso diz para nós? Isso diz para nós que há um santo dos santos celestial, o qual nós hoje, e há mais de 2000 anos, somos convidados a entrar, mas talvez ainda não fizemos, porque não entendemos. Existe um lugar santíssimo, do qual nós somos convidados a participar, e há coisas lindas aqui a serem consideradas. Primeiro aqui, quando ele diz aqui no versículo de número 19 e 20, ele fala, tenha coragem, tenha ousadia. Lá no Velho Testamento, Isaías ficou aterrorizado. Agora ele vira para mim e para você e fala assim, entre no Santo dos Santos, entre com a sua fé no Santo do Santo, entre com ousadia. E ele explica por quê, porque agora você entra lá, coberto pelo sangue de Jesus. Lá no Velho Testamento, não chegue, não se aproxime, não chegue perto. Agora ele está dizendo, chegue, seja ousado, entre, vá lá. Agora o convite é completamente diferente. Ele está convencendo você para entrar. No Velho Testamento não. E aqui, meus irmãos, entra uma coisa muito importante. Por que às vezes nós não compreendemos? Lá no Velho Testamento, o que o salmista dizia? A minha alma suspira pelos teus átrios, Senhor. Salmo 84. Não, acabou. Se o salmista estivesse aqui, ele diria, a minha alma suspira pelo Santíssimo. Esse salmo aí você não canta mais. A música pode ser até bonita.
Agora, o Salmo 84:10, Senhor, eu preferia ficar um dia as tendas na porta da tenda do que 1000 anos. Não, lá ele ficava na porta da tenda. Agora você é convidado a entrar. Isso era o Salmo. O Salmo 100, no versículo 4, diz, aproximemos nos átrios com oração. Não. Agora é, aproximemos-nos do Santíssimo, diria o salmista se estivesse aqui. Por isso é preciso ler o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Ou então, meu irmão, minha irmã, você vai ficar vivendo de coisas lá atrás que não tem mais aplicação para os dias de hoje. Porque a gente estuda o Velho Testamento à luz do Novo Testamento. Há pessoas que continuam vivendo de realidades do Velho Testamento que não fazem mais sentido para o Novo Testamento. Você não está mais no átrio. O autor de Hebreus, agora aqui, inspirado por Deus, te convida assim, não é mais átrio. Átrio, pátio, santo e santíssimo. Agora ele faz assim, venha para o santo lugar. Entre na presença de Deus. É preciso compreender e ler que o Velho Testamento há coisas que agora não fazem mais sentido para cá. É preciso compreender que essas coisas que estavam lá são ultrapassadas, pois se você não souber interpretar o Velho Testamento à luz do Novo, você vai viver de promessas que não são mais para você, que não fazem parte, que já foram superadas. Perdoe-me, irmãos. Há muita gente que passaram por essa vida vivendo nos átrios. Há muita gente que vai continuar no átrio, sem entrar no Santo dos Santos. E nós somos convidados a entrar nesse Santo dos Santos, porque ele fala aqui no texto, que esse Cristo Jesus nos convida pelo caminho. Lá no Velho Testamento não tinha o caminho, mas veja que aqui ele diz o seguinte, no versículo 20, pelo novo e vivo acesso, que ele nos abriu, através do véu, isto é, do seu corpo. Prestem aqui atenção, irmãos. Você tem que crer, acreditar, que no momento que você ora, no momento que você intercede, você entra na presença de Deus no Santíssimo. Amém, irmãos? Irmão compreendeu? O irmão compreendeu que há um santuário celestial funcionando 24 horas por dia. Lá o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Você agora tem acesso a 24 horas por dia. O que isso quer dizer? Não terceirize a sua vida cristã para ninguém. Não terceirize a sua vida cristã para pastor. Não terceirize a sua vida cristã para apóstolo, bispo ou qualquer pessoa que seja. Um dos itens que a reforma trouxe de volta para nós foi o sacerdócio universal de todos os crentes. Agora você tem acesso direto à presença de Deus. Amém, irmãos? Direto. Quando você ora, ore com uma certeza absoluta. Eu estou nesse momento entrando na presença de Deus no santo lugar. 24 horas por dia está aberto. Desculpe, querido, não terceirize sua vida cristã. Não vá a nenhum lugar para ouvir testemunho de ninguém. Pode até ser bom, tenha a sua própria experiência com Deus. A gente não vive da experiência do outro, não é autoritativo. Eu não preciso de congresso, é tremendo. Eu não preciso disso, eu não preciso de nada disso. 24 horas. Está aberto. Eu aprendi isso. Aprendi, irmãos, a entrar com mais ousadia na presença de Deus. E o que é entrar com ousadia na presença de Deus? Eu lembro de Moisés, quando Deus disse o seguinte para Moisés: Moisés, eu não vou mais com o povo. Aí Moisés virou para Deus e falou assim: não vai não? Eu também não vou. Vou mandar um anjo. Eu não quero anjo. Aí olha que ousadia. E tem mais, Senhor, se tu não for, o pessoal vai falar mal de você. Deus, tá bom, Moisés, eu vou contigo. Você viu Abraão? Abraão, eu vou te dar um filho. Mas quando é que a minha promessa vai virar menino? Sem intimidade, né? Você não está no Santíssimo. E eu, muitas das vezes, fiquei um pouco distante de Deus. Mas eu aprendi, irmãos, a entrar no Santíssimo e já briguei com Deus. Eu falei, Senhor, não entendi nada. Tu existe ou tu não existe? Depois eu me senti muito mal. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer isso, não quero fazer, estou chato, não vou, Senhor, não vou. E é curioso, irmãos, eu aprendi isso um tempo atrás, em que eu me senti muito esgotado, muito cansado. E a gente passa por situações mais difíceis.
Mas veja, Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Deus às vezes coloca a gente em contato com coisas que a gente não imagina que vai servir para a minha vida. Em um determinado momento da minha vida, eu estive tão cansado, tão esgotado, tão cansado. E eu sempre pedi a Deus, Senhor me fala, Senhor me mostra. E às vezes eu fiquei horas ali esperando e não recebi nada. Mas um dia chegou às minhas mãos uma poesia. E uma poesia, eu lia muito Cecília Meirelles, vários poetas, eu coleciono poesias. Eu já tinha lido Adélia Prado muitas vezes. E eu me lembro que eu tinha muitas poesias dela, porque ela é uma poetisa católica bíblica. E ela ficou 11 anos sem escrever. E depois ela lançou uma obra chamada Oráculos de Maio. E eu fiquei apaixonado por esse livro. Porque a Adélia Prado, ela é uma poeta católica, mas todas as poesias dela, ela usa a Bíblia. Tem uma poesia sobre casamento, que eu não vou citar, como autor de Hebreus, eu não vou aqui entrar em casamento, porque isso é problema do pessoal, mas vocês nunca deveriam deixar de ler. Como é que Deus pode usar as pessoas? E essa poesia me ajudou muito, porque eu estava muito cansado. E quando eu li essa poesia da Adélia Prado, eu guardei ela comigo. E eu troquei o nome do que ela colocou e coloquei o meu nome. Deixa eu ler para os irmãos. O poeta ficou cansado. Olha o que ela diz. Pois não quero mais ser teu arauto, já que todos têm voz, porque só eu devo tomar navios da rota em que não escolhi. Aí ela está brigando com Deus. Ela está falando de Jonas, ela está lembrando do profeta Jonas que fala, eu não vou para Nínive. E ela fala, já que todos têm voz, porque eu devo tomar navios de rota que não escolhi. E ela vira para Deus e fala assim, por que não gritas tu mesmo? A miraculosa tama dos teares, já que a tua voz reboa nos 4 cantos do mundo. Aí ela está dizendo para ele, vai tu, Senhor, vai tu proclamar, vai tu pregar, tu fica me pedindo para ser teu arauto, tu fica me pedindo para eu ficar pregando, e não acontece nada. Diz Isaías, quem creu em minha pregação? E aí ele fala, já que a tua voz reboa nos 4 cantos do mundo, tudo progrediu na terra, e insiste em cacheiros viajantes. Olha que coisa linda. De porta em porta a cavalo, olha aqui, cidadão. Repara, minha senhora, nesse canivete mágico, saca, corta, fura, é um faqueiro completo. Aqui é muito bonito, porque ela está dizendo assim, irmãos, cacheiro viajante, talvez aqui os irmãos lembram daquele pessoal que vinha de porta em porta, lembra, vendendo alguma coisa? A Laís deve conhecer essa poesia. E aí ele chegava na sua porta para vender alguma coisa, e abria na porta e tentava te vender. Com a lábia. Né? Aí puxava um canivete, aqui nesse era um faqueiro completo, fora, curta, e ele te convencia e você comprava o canivete. E ela está falando que eu estou aqui me esgoelando para tentar convencer os irmãos da palavra de Deus. E ela fala, eu estou cansado. Eu estou cansado disso. Mas é tão bonito, porque ela faz um pedido que às vezes a gente faz. Olha o que ela diz. Ó Deus, me deixa trabalhar na cozinha. Nem vendedor, nem escrivão. Senhor, me deixa fazer teu pão. Ah, olha só, poetisa. Aí eu botei o meu nome aqui, o pregador está cansado, o profeta está cansado, ou seja o que for. Eu falei, Senhor, eu não quero mais ser teu arauto, eu não quero mais fazer isso. Faz o seguinte, Senhor, me dá um trabalho simples. Só de chegar na cozinha e de fazer teu pão. Aí, irmãos, vem a parte mais linda da poesia. Porque ela está gritando, ela está berrando. Nem vendedor, nem escrivão. Me deixa fazer teu pão. Aí a voz acalma. E vem a voz, muda o interlocutor. E ele fala assim, filha, eu não como pão. Filha, eu como palavras. Você não vai me alimentar com pão. Você só me alimenta se você pregar a palavra. E aí eu entendi. Tá bom, Senhor. Eu vou continuar pregando a tua palavra. E depois de parar muito tempo, eu comecei a aceitar convites. Porque eu entendi que Deus não come pão, mas Ele come palavras. Nessa manhã Ele está se alimentando de palavras. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes, desculpe, é ter ousadia para entrar no Santíssimo e abrir seu coração com Deus. Você está com mágoa de Deus? Entra lá e fala, Senhor, eu não entendi nada. Entra lá com ousadia e pergunta para Ele. Responde, Senhor, eu estou sem resposta. Abre o coração. Está aberto 24 horas para você ir lá
e se derramar diante de Deus, crer que quando você entrar lá, você vai entrar pelo sangue de Cristo, que os serafins não vão impedir você de entrar, porque eles estão lá para impedir, agora não mais, agora você está entrando lá pelo sangue de Jesus, amém, irmãos? Agora o sangue de Jesus cobre você, e agora você pode entrar no Santíssimo Lugar. Tenha ousadia, sejam ousados, parem de ficar no átrio. Muita gente passou por esse mundo no átrio, mas você não. O Salmo 84 e outros salmos dos átrios, queridos, não vale mais para você, se você crê em Jesus. Amém, irmãos? Amém?